que deu pão sobre as águas. É Deus falando: lança o alimento para o povo, porque tem muitas vidas sedentas, precisando ouvir a voz do Senhor. No capítulo de número 1, o escritor Salomão, ele começa dizendo vaidade, de vaidade tudo é vaidade. No início deste livro, parece que Salomão, ele já está trazendo algo que já está precipitado, ou seja, não tem para onde correr, é isso e acabou. Só que é interessante que a palavra do Senhor, ela vai dizer que no capítulo de número 1, ele traz tudo o que significa ou simboliza sobre a terra, mas no capítulo de número 2, ele vem trazendo a riqueza e tudo aquilo que são prazeres da nossa carne. Salomão, ele, por intermédio da sua obediência, mesmo sendo gerado por um lado errado, ou seja, através de Batseba, mesmo Davi tendo aprontado, o Senhor, ele fala a Davi: olha, você não pode construir algo para mim, porém o teu filho, aquele que virá da tua carne, este sim, ele terá a oportunidade de fazer isso para mim. E é interessante que a Bíblia vai relatar que Salomão, na sua época, foi o rei mais sábio de todos os tempos. E é interessante que Salomão, com o teu coração aberto, ele não perde a morte dos inimigos. Salomão, ele não perde riquezas, mesmo em meio à turbulência, mesmo em meio ao caos da época. Salomão, quando ele sobe ao templo e oferece sacrifícios a Deus, ele olha e diz: Senhor, olha, eu lhe peço somente sabedoria e conhecimento. E ele não diz para mim guiar a minha vida, mas Salomão, quando ele clama ao Senhor, ele diz: Senhor, eu quero sabedoria e conhecimento para conduzir o teu povo, Senhor. Eu entendo que quando nós pedimos algo para Deus, para poder assim servir aquele nosso próximo, estamos cumprindo o mandamento, ou o segundo maior mandamento, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. É interessante que Salomão, aparentemente, ele já estava profetizando o que futuramente iria acontecer, pois o reinado dele foi próspero e através da prosperidade dirigida e conduzida por Deus, todo aquele que estava ao seu derredor foi abençoado e tocado pela palavra. É interessante que quando Salomão, ele começa a escrever o livro de Eclesiastes, ele está falando como um jovem de 18 a 27 anos. É interessante que o jovem nessa idade, ele tem curiosidade, ele tem momentos de prazer que rodam pela sua mente. Temos como experiência o livro de Lucas, capítulo 15, quando vai falar acerca do filho pródigo, a Bíblia vai dizer que não foi o mais velho, mas sim o mais novo, que teve curiosidade de conhecer o mundo. E ele diz: Pai, dá-me a minha herança, porque eu não quero mais ficar nesta casa. Ele está dizendo: Senhor, oh Pai, eu não quero mais ser conduzido por ti, eu quero agora, eu já sou maior de idade, eu quero agora tomar as minhas próprias decisões, eu quero agora, Senhor, tomar os meus próprios caminhos. O Pai, ele poderia olhar e dizer: não vai, porque lá fora está assim, assado e assado. Mas o Pai, ele conhece a cada um de nós, ou seja, ele é onisciente, onipresente e onipotente, ele tem todo o poder, ele sabe de todas as coisas. Olha, ele vai dizer: eu sei que tudo podes e nem tudo os teus pensamentos podem ser impedidos antes mesmo que o filho pródigo ele pensasse no teu coração. Deus, ele já sabia o que ele iria fazer, ele mesmo antes de saber o que ele iria fazer, ele sabia o que ele iria passar. Tem situações na minha vida e na sua vida que vai ser necessário sim eu e você enfrentar. Vai ter situações que eu e você vamos sim ter que chorar. Vai ter situações na minha vida e na sua vida que eu e você vamos sim perder, porque além de você não somos melhor do que ninguém. Mas Jesus, ele diz: igreja, não importa a luta, a dificuldade, eu estou aqui, pastor, eu entendi. Jesus está dizendo que não
muitos estavam com a pesca frustrada, não pensaram, rodaram e acharam que ia parar. Quando eu sinto que a neta da pastora começa a louvar, ela está dizendo que no quarto não há celular, ou seja, é no quarto que saem as maiores orações, é no silêncio, é no deserto que vem os Aleluia! é no momento de dor, é no momento da solidão, é no momento do abandono que o Senhor ele se manifesta. Ei, não é só porque você está sozinho, não é só porque te abandonaram, não é só porque te traíram, que Deus ele também te traiu, que Deus ele também te abandonou. Não, se Deus ele te conduziu ao deserto, se Deus ele te conduziu ao dia mal, é porque experiência ele está te dando, ele está te capacitando para você passar para o outro lado. Quando ele olha os discípulos e diz: passemos para o outro lado, ele não vai louvar você sozinho, ele está louvando porque eu estou contigo. Aleluia! Oh, glória! Não importa a tua luta, não importa a tua dificuldade. Pastor, está doendo, sim, eu sei. Pastor, eu não aguento mais, eu sei. Mas é nestes momentos que você e eu não aguentamos mais que Jesus ele chega. Por quê? Porque se ele chega antes, você e eu vamos tentar tirar das mãos dele. Se ele chega antes, pastor Sebastião, nós vamos querer fazer o que é para Deus fazer. É por isso que a Bíblia vai dizer no Evangelho de Jesus segundo escreveu São Lucas 1, no verso 37, porque para Deus não há nada impossível. Ele está dizendo: ei, você faz o possível, mas o que eu faço é sobrenatural. Nós vivemos o natural, mas ele vive o sobrenatural. Nós fazemos o que nós podemos fazer, mas ele vai além da medicina, ele vai além de qualquer situação, ele passa por cima de tudo. Ah, meu Deus, o mundo está nas palmas das suas mãos. Quando nós queremos falar com Deus, olhamos para cima, mas quando ele quer falar conosco, ele olha para baixo. Sabe o que é isso? Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, casa de Israel. É interessante que o que estamos vivendo nos dias de hoje é tão difícil. Os dias de hoje está sendo tão dolorido. Quantos têm se levantado como boca de Deus, dizendo: igreja, desperta, eu sou pastor agora. Quantos têm sido boca de Deus para alertar a igreja? Sabe, nós estamos tão ocupados, nós estamos tão preocupados com aqui, estamos tão preocupados com carro, com casa, com bens materiais, estamos preocupados, não queremos deixar os nossos filhos se quebrar, não queremos deixar os nossos filhos cair, queremos sempre tentar ajudar. Deus, ele não precisa da minha ajuda e da sua ajuda. Vai ter um momento que você e eu vamos precisar sim sofrer. Não é porque Deus é carrasco, mas é porque são estes momentos. E aí nós aprenderemos a deixar de olhar para o homem terreno e olharemos para Cristo. Quando Jesus ele foi batizado, pelo Espírito foi conduzido ao deserto, porque havia ainda uma contra-prova a passar por ele. Jesus ele sabia o que iria acontecer, mas ele não desobedeceu. No Getsemane, Jesus ele já sabia o que ele veio para fazer na terra. Ele ainda disse: Pai, se for da tua vontade, passa-se de mim este cálice, todavia cumpra-se em mim. Ele estava dizendo: Deus, eu sei o que eu vim para fazer. Imagina você o sofrimento de alguém sabendo que daqui a pouco vai acontecer a sua morte, o seu aprisionamento. Imagina você, enquanto estamos aqui cultuando, imagina se você soubesse que às 21h30 alguém estaria na porta te esperando para pegar você, te aprisionar, levar para um cárcere e começar uma sessão de humilhação, uma sessão de espancamento.
machucou muito e eu não tenho como segurar, eu não tenho como perdoar. Tem sim, sabe por quê? Porque o nosso Senhor, Ele é amor. Aleluia. O nosso Senhor, Ele é amor. No capítulo de número 3, Ele está dizendo, igreja, não importa, você não vai morrer, porque há um tempo para tudo. Daqui a pouco você vai olhar para trás e dizer, nossa, quando o ano de 2023 eu estou chorando, e agora você se depara com esse ano de 2024, e você cantou aquele louvor, vai passar. Creio, Eu meu Deus. sei que essa luta logo já passou. Quando você está cantando, dizendo que vai passar, o Senhor já entrou com um bálsamo na minha vida e na sua vida, e está falando, pastor, não dá. Todo dia que parece que o negócio está indo bom, parece que tudo está dando certo, vem uma enxurrada de más notícias, é ligação, é mensagem que vem sobre a minha vida. Pastor, eu acho que eu não vou aguentar assim. Você acha, mas quando nós colocamos nas mãos do Senhor, Ele história. Sabe por que muitos de nós ainda não recebemos o nosso milagre? Porque nós deixamos as dúvidas entrar no nosso coração. É Deus. Ficamos remoendo o passado. Por que eu não fiz assim? Por que eu não fiz assado? Talvez se Davi olhasse quando o seu filho estava com Batseba lá naquele leito de um hospital, talvez se Davi olhasse, ai meu Deus, por que eu fiz isso? Talvez ele não seria o rei que ele foi. Talvez Salomão não teria sido gerado. Talvez, eu amo a mensagem de 1 Reis, capítulo de número 2, pastor Oswaldo. Quando Davi ele fala para Salomão, eu vou pelo caminho da vida. E ele diz, esforça-te e ser homem. Davi está dizendo, pastor Sebastião, olha minha pele, já está toda enrugada, as minhas veias salteadas, os meus cabelos grisados. Salomão, quantas coisas eu aprontei, quantas marcas eu fiz em alguém. Salomão, essas mãos têm sangue inocente. Salomão, olha para a minha vida é um testemunho. Salomão, se você olhar para mim, você vai ver quantas vezes eu errei. Mas sabe uma coisa maravilhosa e terrivelmente é esse nosso Deus. Maravilhosa é porque Ele não olha o negro e seus pecados, e terrivelmente é porque pelos maus pecados Ele nos perdoa. E é tão maravilhoso que Ele não pede muita coisa, Ele só diz, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me siga. É Jesus dizendo, eu não estou pedindo teu carro, eu não estou pedindo tua casa, eu não estou pedindo bem material nenhum, não, eu só estou pedindo, confia em mim, entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo Ele o fará. É Deus dizendo, ei, eu sim eu posso mudar a tua história, eu sim eu posso transformar a sua vida mais cheia. Aleluia. Eu não estou saindo do tempo, você vai ver. Estamos no livro de Eclesiastes, então Salomão, ele está dizendo, olha, teve uma transição na minha vida. Quando meu pai, ele me gerou, algo diferente das roupas. No mesmo capítulo 1 do primeiro livro de Reis, vocês vão ver que Salomão, ele quase foi passado para trás pelo seu próprio irmão Adonias. Só que quando Deus ele tem um projeto na minha vida e na sua vida, pode ser o maior pregador, pode ser o maior pastor, pode ser o mais rico da cidade. Se Deus ele tem projeto, a causa é ganha. Se Deus ele tem projeto, o médico pode dizer não tem cura. Mas quando Deus ele chega no caminho, quando Deus ele entra no barco, é como um antigão, eu estava aqui, escutei de lá e embora. É Deus dizendo, faça-te amar algo de novo. É Deus dizendo, volta a sonhar, volta a confiar em mim, volta para a minha presença, volta a orar. Ah, pastor, não dá sempre para orar no jejum. Ali eu já como alguma coisa, eu bebo um barulho de café, sou muito fraco. Não, fraco é Satanás que quis ser maior que Deus. E Deus falou assim para trás de mim, maldito. Sabe o que é isso? É Deus dizendo para alguém aqui, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus dizendo, você pode, você pode, você pode, você pode. Aleluia. Ah, Jesus. Oh, Deus Santo, aleluia. Só que
não vou aproveitar meu dinheiro, não vou aproveitar meus filhos. Em uma conversa, minha esposa ia com um casal de pastor, e ele tocou neste assunto, e ele falou: pastor, na igreja eu era conhecido, pastor João, como pastor mais amado. Pensa no Senhor, todo mundo amava pastor. Só que aí ele falou: pastor, sabe qual foi a minha pior decepção? Que eu amei demais os irmãos da igreja e esqueci da minha família. Eu sempre digo isso, missionário Sérgio. Primeiro é Deus, depois a família, depois a igreja. Não tem como mudar a hierarquia. Primeiro começa com o anjo da igreja, o pastor, com a sua adjuntora, e aí vai descendo os cargos eclesiásticos, pastor, presidente, o vice, secretário, tesoureiro, e aí vem um após o outro. Sabe qual é o problema das nossas vidas? É que nós queremos sair do Salmos 40 e queremos pular logo para o 70, onde diz: apressa-te logo, Deus, porque eu não aguento mais. Senhor, eu choro dia e noite. Quando eu e você entramos em uma empresa, precisamos passar pelo período da experiência, você não diz: vai logo, patrão, apressa aí os 3 meses para eu passar logo. Não! Porque é um período que estamos em observação. Ah, pastor, então eu estou em observação há anos. Você tem feito o que para Deus mudar a tua história? É Deus. Você tem feito o que para que Deus ele venha de encontro na tua vida? No livro de Eclesiastes, no mesmo capítulo, ou melhor, no mesmo livro de Eclesiastes, no capítulo 4, Salomão ainda continua dizendo sobre a vida, é uma reflexão. E você vai entender que no versículo 1 diz: depois voltei e me atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol, e eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador, e a força estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham quem os consolasse. Lembra o versículo chave que nós temos? Lança-te o teu pão sobre as águas. Salomão ele está falando que no capítulo 4, no verso 4, tem muitas pessoas, perdão, no verso 2, tem muitas pessoas precisando do pão, tem muitas pessoas necessitando do alimento, tem muitos que estão prevalecendo contra o povo de Deus e não tem ninguém que os ajude. Por quê? Ele está dizendo: eu estou cansado de ver o que estão fazendo debaixo do sol, a opressão que estão colocando sobre o povo de Deus, sobre os mais pequeninos, os mais fracos, não de força, mas de momento que está enfrentando. Mas você pode entender que quando uma pessoa que está enferma espiritualmente, ela não tem força para orar, ela não vai ter força para vir para a igreja, ela não vai ter força nem mesmo sequer para entrar em uma leitura de Bíblia. Agora você quer ver a força que tem essas pessoas? É para pegar o celular, entrar nas redes sociais, é para sair à noite, é para sair numa madrugada, é para falar com fulano, é para falar com ciclano, e detalhe, não tem mais conversa, não tem mais contato, é só mensagem, tudo virtual, é inteligência artificial, se vocês não sabem. Estudem para você ver. Tem lugares, países, você pega como se fosse um celular e põe no seu rosto, é um óculos, e já tem ali uma vida virtual. Tem alguns países que isso já está liberado, e os homens têm casamentos virtual, tem uma casa, uma família virtual, ou seja, tudo ele resolve por aqui. Se você parar e prestar atenção, o que estão fazendo com a cabeça do ser humano, o que estão fazendo com o Evangelho de Jesus, em alguns países as profecias já estão se cumprindo. Lá do lado de fora, a China, a Coreia do Sul, se não me falha a memória, e Rússia, estão se juntando para se levantar, a princípio, um treinamento de guerra, mas é só conversa piada. Aí vem a profecia que se levanta Og e Magog para tentar destruir o povo de Deus. E sabe o que eu e você estamos fazendo? Estamos dormindo em cima dos muros, estamos cocheando entre dois pensamentos. As ministrações em cima do altar estão sendo pregadas, mas infelizmente muitos de nós, o corpo está aqui
Salomão está falando feliz é aquele que morreu. Por quê? Porque para ele não terá mais sofrimento. Só que ele está falando para aqueles que morreram em Cristo, para aqueles que se entregaram a Jesus e já desceram a sepultura, porque esses pelo menos não terão mais sofrimento. Muitos há que diz, pastor Oswaldo, que aqui na terra é um inferno. Olha que loucura, aqui é loucura, olha que loucura isso aqui, é um parque de diversões, é o princípio do inferno. Alguns estão aí tão cientes que isso aqui é o inferno, que não tem noção que a Bíblia diz que lá no inferno real há gritos, ranger de dentes, sofrimento. A passagem do rico e Lázaro vai relatar tudo isso. Salomão está falando acerca desses bens que o rico ele obteve, menosprezou os menores, os mais humildes. Quando os dois morreram, o Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico direto para o inferno. De lá no inferno, o rico olhou e disse: Senhor, permita que Lázaro molhe a ponta dos dedos e molhe a minha língua. Há um momento que o rico olha e diz: Senhor, manda que os teus profetas vão na minha casa alertar meus irmãos, porque aqui o negócio é feio. A resposta vem e diz: se quando estava aí vindo os profetas não ouviram, imagina. É Deus dizendo: igreja, aproveite agora. Lança o teu pão agora, porque tem muitos morrendo. Quantos filhos dentro da minha casa e da sua casa mortos? Quantos olham para mim e para você e não conseguem arranjar força? No domingo eu ministrei na nossa igreja os 7 pilares de uma família. Foi mais ou menos isso. Os 7 pilares de uma família restaurada. Na quarta-feira, na sexta-feira, se não me falha a memória, eu ministrei acerca das 7 marcas de uma mulher virtuosa, acerca de Abigail. Quantos estão deixando os princípios bíblicos morrerem dentro de casa? Quantos estão tão preocupados com bens materiais que nós, isso é para mim, desce de mim primeiro, esquecemos dos nossos filhos? As coisas estão tão modernas. Esses dias eu cheguei em casa, estava com minha esposa o dia inteiro morrendo. Quando chegamos em casa, a primeira coisa que eu fiz, eu fui pegar minha Bíblia de novo e sentar na mesa com o celular na mão e a garrafa de café do lado. Quando ela, não sei se foi a Valentina ou a Sofia, estão me chamando para falar comigo. Eu falei: não vem me encher a paciência não, eu vou estudar. Não. Quando ela baixou a cabeça e virou, aquilo me deu uma dor tão grande no peito. Na hora o remorso me veio e o Senhor falou assim: o que você está fazendo? Você está semeando vida ou você está semeando morte? Na hora do Senhor, eu fechei a Bíblia, joguei o óculos lá, larguei o celular. Eu acho que esse negócio de desenho lá. Eu sentei com elas, fiquei lá, falei para minha esposa: hoje nós não vamos sair para lugar nenhum. Hoje nós vamos ficar em casa. E os mais velhos ficaram: esse filho, é coisa de velho. Falei: é esse aí. Vai chegar o dia dos velhos, vão ser vocês. Os novos vão ser seus filhos. Ou seja, de princípio nós estamos ensinando para a nossa casa. Quando eu e você descemos da sepultura, que legado nós vamos deixar para os nossos filhos? Que aprendizado nós vamos deixar? Estamos deixando os nossos pilares ser destruídos. Ah, pastor, mas meus filhos já são velhos. Sim, mas os exemplos de vida continuam até a minha e a sua morte. Salomão, ele alerta sobre os conselhos da Bíblia e diz no verso 3: depois que ele fala que é melhor morrer do que estar vivo, ele está dizendo: a qualquer momento o diabo vai chegar, a qualquer momento a dor virá sobre a minha vida e a sua vida. E o que nós estamos fazendo? Verso 3: e melhor que uns e outros é aquele que ainda não nasceu, pois não viu as más obras que fazem debaixo do sol. Melhor é aqueles que ainda não veio a este mundo. Melhor são aqueles que ainda nem nasceram. Tivemos um caso, eu acredito que todos viram Minar a noiva. Olha que loucura.
em 4 dias a criança tinha nascido. É por isso que Salomão está dizendo que seria melhor que ela não nascesse. É Deus. Enquanto muitas mães, muitas mulheres sonham constantemente em chegar e segurar no seu ventre uma criança, tem muitas que não têm nem filho de respeito. E há alguns que ainda defendem o aborto, dizendo que criança não é vida, não tem decisão, não tem escolha. Como não? Como não? Se a mulher é a geradora de vida, É Deus. a partir do momento que desligamos, cortamos o cordão umbilical, acabou tudo. É um ser vivo. Infelizmente, hoje em dia o aborto não dá cadeia. Mas se você espanca um cachorro na rua, se prepare, porque vão vir atrás de você. Esse é o nosso Brasil. Essas são as nossas leis. Enquanto uns têm muito, outros não têm nada. E Salomão, ele está nos alertando nisso. Ele está nos alertando neste momento. E aí ele continua dizendo acerca das lições, das reflexões. E ele fala acerca do trabalho, que o homem que trabalha demais. O versículo de número 6: melhor é a mão cheia com descanso, do que ambas cheias com trabalho e aflição do espírito. Quantos pediram trabalho, e agora o seu trabalho está tão sobrecarregado que você se esqueceu de Deus? Quantos pediram algo para Deus, e você disse: Senhor, se o Senhor me der, eu vou lhe dar o dobro? Mentira! Mentira! E eu provo para você que é mentira dentro do livro de Salomão, de Eclesiastes, no capítulo 5. E ele vai dizer, o verso 1, olha o conselho que ele dá: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se-á para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de todos, pois não sabe que mal faz. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás na terra. Assim sejam poucas as suas palavras, porque da muita ocupação procedem os sonhos, e a voz do povo da multidão das palavras. Olha só, o Senhor falou: irmão, melhor você não falar nada, melhor ficar quieto. Não tem o que falar, fica quieto. Não vote, não faça promessa que eu e você não vamos cumprir. Quantos de Deus? Se o Senhor me der um marido, se o Senhor me der uma esposa, eu vou ser o maior marido, a maior esposa. Mentira, te deu e você não faz nada. Não limpa a casa, não trata da esposa, não trata dos filhos. Damos mais prioridades para coisas terrenas. Damos mais prioridades para coisas terrenas. Aleluia, Deus. Quando o pastor ele falou para nós que ele estava deixando a família, e um dia ele foi chamar a atenção da filha, ela olhou e falou: pai, como eu queria que o senhor amasse nosso tamanho dele. Tem muitos pais e mães que estão como Davi, não tem nem autoridade para falar com os filhos. Absalão está perseguindo. Alguns pais estão como Davi, não falam nada. Por quê? Se eu falar, ele vai me dar uma porrada na cara. Porque se eu falar, ele vai me xingar. Por quê? Deixamos mais um princípio. Ensina o teu filho no caminho É Deus. que ele deve andar. Só que nós afrouxamos muito as regras. Deixamos muito frouxas. E aí quando vamos tentar ou querer corrigir, já era. Não tem mais jeito. Salomão está falando disso. Capítulo 6 ele fala das incertezas da vida, das dúvidas que foi falado. No capítulo de número 7 é interessante que ele fala que muitos estão preocupados só com a boa fama. E olha só, melhor é a boa fama do que melhor um unguento. E o dia da morte, melhor do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir, olha só o conselho que Salomão dá. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Salomão está dizendo: é melhor você ir em um lugar que tem choro, tem lágrimas. Por quê? Porque lá nós vamos refletir. Lembra de Eclesiastes? Que há um
momento determinado. Salomão agora ele está dizendo que é melhor o dia do choro, porque pelo menos no dia do choro nós vamos refletir nas nossas ações, nas nossas atitudes. O capítulo de número 8, Salomão continua falando de obediência agora. Salomão no capítulo 8 já está praticamente com 40 a 50 anos. No capítulo de número 9, ele ainda continua com os seus conselhos. E é interessante que no capítulo de número 10, o que ele fala é algo sobrenatural. E ele diz assim: assim como as moscas mortas faz exalar seu mau cheiro e inutilizar a essência da perfumice, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de tolice. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. É o Senhor falando: filho, aproveita as correções que o Senhor está te dando. Não é soberba, não se ensoberbece você no teu conhecimento, no teu cargo, no teu status, no teu conhecimento, no teu salário. O Senhor está falando: é melhor um sábio que fala poucas palavras, mas tem uma vida louca. É melhor um tolo de boca fechada falando poucas palavras, não sábio. E daqui a pouco ele vai destruir sozinho. Salomão ele continua os seus ensinamentos no capítulo de número 11. E aí o Senhor ele começa a falar com o povo. Ele começa, Salomão dizendo: igreja, eu experimentei de tudo, por vários caminhos tortuosos eu passei, mas olha só, quantos estão nessa imensidão chamada terra? Quantos nessas ruas, agora, nesse horário, 21 horas e 18 minutos, estão comendo o pão que o diabo amassou? Quantos estão se afundando no crack, na cocaína, nas drogas? Quantos estão abandonando os seus casamentos? E nós, como servos de Deus, não fazemos mais isso, não lançamos mais o pão sobre as águas. Deixamos de falar do amor de Jesus. A nossa vida é um testemunho vivo. E infelizmente alguns de nós estamos envergonhando o Senhor com os nossos testemunhos, com a nossa boca. A Bíblia vai dizer que a nossa boca procede tanto vida quanto morte. De uma fonte não pode jorrar duas águas, ou é doce ou é amargo. Salomão ele continua dizendo que é para nós acreditarmos. Ah, pastor, eu já falei da palavra e eu nem insisto mais. Não, irmão, está errado. Por isso que ele diz: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Ou seja, é aquele ditado: eu não vou para o culto, não, olha lá, ó, vai chover. Uns ainda usam aquele ditado popular: meu nervo ciático está doendo, quer dizer que vai vir água. Outros dizem: olha, quando começa a me dar um arrepio, é porque vai acontecer isso. São aqueles que pedem algo para Deus, mas ficam de braço cruzado. Sonham, mas não vão correr atrás. Eu estou com 40 anos de idade. O Senhor ele falou que iria me separar para fazer a obra do Senhor. E eu pedi para Deus: Deus, eu preciso de tempo para poder fazer a obra, mas eu também necessito de recursos para cuidar da minha família. Algum tempo atrás eu me interessei pelo design gráfico. E realmente é isso, esse curso que eu estou fazendo. Curso de design gráfico. Mas algo é interessante que o que adianta eu gostar do curso, mas eu não correr atrás dele? O que adianta você, mulher, sonhar em ter filhos, mas se não busca um tratamento, um relacionamento primeiro com Deus? Você, marido, que sabe do sonho da tua esposa, por que você não sonha o sonho dela? Algo que me motiva, primeiro Deus, e depois a minha esposa. Por quê? Porque o projeto dela também é fazer algo, uma faculdade, um curso também. Por isso, sabe qual foi a reação dela quando eu fui ver o meu curso? Poderíamos fazer os dois, mas ela olhou para mim e para o rapaz que estava lá fazendo uma briga.
Quando eu falou, meu sonho é grande, mas primeiro eu acredito no seu. O meu eu posso esperar, porque a partir do momento que você realizar o teu, o meu vai começar. Eu sempre digo que o amor verdadeiro, ou muitos dizem, eu vou casar para ser feliz, está errado. Nós não casamos para ser feliz. Eu me casei para fazer a minha esposa feliz. E ela se casou para mim fazer feliz. Porque se eu me casasse para ser feliz, eu estaria sendo egoísta. É a mesma coisa. A minha esposa dificilmente ela gosta tarde. Ela dificilmente ela bebe água. E direto eu fico brigando. Você precisa, você vai beber. Por quê? Isso é algo que seria obrigatório, mas e se eu olhasse para você? Não tem gosto de nada. É bom. É mais gostoso. Porém, aquilo que é bom, ao meu paladar, daqui a pouco vai fazer mal. Tem gente que está se alimentando de um alimento que não vai te fazer bem. Tem gente que está se alimentando ainda do passado, das suas amarguras, dos seus problemas. Não é só porque você sofreu que vai continuar sofrendo. Não é só porque aconteceu que você não vai sonhar mais, porque vai acontecer de novo. Sabe qual é o nosso maior erro? É colocar o nosso lado quem não quer sonhar conosco. Sabe qual é o nosso maior erro? É contar os nossos sonhos para aqueles que não acreditam. Porque se você colocar, eu escutei o testemunho do pastor Oswaldo da Missionária, uma vez, acerca da casa deles, e é lindo porque, mesmo o homem não acreditando, eles acreditaram. Se você não acreditar em você, quem vai acreditar? Se você não se achar bonito, bonita, se você não se achar capaz de fazer ou realizar algo, ninguém vai te achar. Acredita no seu sonho. Talvez se Pedro olhasse para as situações e as circunstâncias do mar, cara, ele já tinha parado, nem igreja ele lavava. Por quê? Irmãos, é a vida deles. Eles dependiam da pesca. Tinha alguém, ou alguns que estavam esperando eles um alimento, um sustento talvez, para eles alguém ou uma família ficaria com fome, ou várias famílias. Então a frustração dele não era só por causa dele. A frustração dele não é só por causa da pesca que foi mal sucedida, não. A frustração dele era, tem alguém que depende de mim. Tem alguém que está dependendo da sua palavra. Tem alguém que está dependendo da mensagem que você vai levar para a tua casa. Aleluia! O que você tem levado para a tua casa quando acaba o culto? Você chega na sua casa, senta na sala e começa a dizer que droga, o culto hoje acabou tarde. Ai, o pastor falou demais. Ai, a irmã que era para ir não foi. Ah, o louvor estava no microfone, estava muito alto. O que você tem passado? O que você tem levado para a tua casa? O que o teu marido, a tua esposa, teus filhos têm ouvido você falar da igreja de Deus? Salomão está dizendo, há um mar esperando. E ele diz, quem observa não faz nada. Você sonha, mas não tem atitude. Você quer, mas não corre atrás. Eu uso essa palavra na minha vida, porque a determinação ela tem duplo sentido, missionário sério. Primeiro é determina o que você quer, para onde você vai, com quem você vai, determina como e quando e até quando você vai fazer. O segundo é ação, agir, lutar, correr atrás, se levantar e ir atrás de algo que teu coração almeja. Não adianta só determinar que vai trabalhar aí nesse mês e ficar sentado por mim até tarde. Não adianta dizer, eu vou ser um gosta, um homem gosta, uma mulher gosta. Se você não está buscando sabedoria, a Bíblia diz, Josué, não te apartas de livro da tua boca, antes medita nele dia e noite. Não tem conhecimento, não tem uma vida próspera se não tiver uma vida em santidade. Tem muitos lá fora que ainda necessitam de ouvir eu e você falando. Tem muitos jovens a ser ganho. Tem muitos que estão precisando ouvir a sua palavra, a sua voz. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida,
faz todas as coisas, você não sabe o projeto e o poder que Deus lhe tem para mudar e fazer na minha vida e na sua vida. Para de ficar esperando. Não, mas quem cura é o tempo. Não, o tempo não vai curar nada. O tempo ele só vai passar e você vai perder a oportunidade de voltar a amar, de voltar a sonhar, de voltar a projetar. Duas coisas que eu sempre digo que vão passar e nunca mais é você não ver. A água que desceu da torneira ou pelo canto e o tempo de gestação. Pela manhã semeia a tua semente e à tarde não dê descanso à tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se essa, se aquela, se ambas serão iguais, ou igualmente, ou. Tem gente que ainda não recebeu porque está cansado. E só faz uma semana que começou a orar. Tem gente que já está cansado porque faz um mês que está orando. Tem gente, como aquela menina que foi morta. Tem gente que queria ter a visão que você tem. Tem gente que queria ter ainda a pouca saúde que eu você tem. Tem gente que queria ter as minhas pernas e as suas pernas, mesmo com dores, para andar. Tem gente que precisava, ou que precisa, receber um incentivo dele, Senhor, a palavra minha. Lança o teu pão sobre as águas, porque nós não vamos saber quando vai vir. Ah, pastor, eu cansei de falar. Entra por um ouvido e sai por outro. Quem disse? Quem disse? Quando passa pelo dia mal, quem ele ou ela vai procurar? Quando sofre um choro, um machucado, quem os filhos vão procurar? Quando está enfrentando um momento de dor, um momento de luta, para quem é que eles ligam primeiro? Você tem ainda com as suas mãos estendidas? Ou você já disse a partir de hoje eu parei? É quando testemunho que eu escutei há muitos anos atrás de uma mulher que orou por todos os dias. Durante 24 anos você não seu marido. E todos os dias o que ela recebia, quando o marido chegava em casa, ele só chegava bêbado, pegava um prato de comida que ela fazia com tanto carinho e amor e pá! Jogava. No outro dia, trabalhava o dia inteiro bem, conversava com ela no meio-dia. Quando chegava em casa, tarde da noite, bêbado. Pegava a comida de novo e pá! Pegava ela pelos cabelos, jogava ela no chão. Ela literalmente lutava com ele para colocá-lo debaixo do chuveiro, para ajudá-lo. Quantas noites ele não dormia dentro do banheiro ou com a cabeça no vaso sanitário, porque não aguentava se levantar. Toda noite ela pegava aquele homem, arrastava pelo chão, colocava sobre a sua cama. Passa-se 1, 5, 10, 15, 20 anos, 24 anos, um horário desse mais ou menos. Ela olha e diz: Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu não aguento mais a situação que eu estou enfrentando. Se hoje acontecer de novo a mesma coisa, eu entrego tudo. Quando ela termina de fechar a boca, o marido aponta no portão bravo, gritando, chutando tudo. A mesma situação acontece, pega a comida, joga, quebra a casa toda. Depois de muita luta e esforço, ele dorme. Ela toda noite ia orar, orava. Mas naquela noite ela orou e disse: Deus, hoje seria a última vez que eu oraria pelo meu esposo, mas eu não vou mais orar. Ela não dobra os seus joelhos. Ela não apresenta em oração, mas ela vai para o quarto, ao lado, e dorme. Pela madrugada, o anjo do Senhor visita ela, como essa. Essa ele não está totalmente cheia, mas com uma taça de ouro pela boca, quase caindo. O anjo vem até ela assim, e ela desperta em prantos, e ela diz: Senhor, o que é isso? Nessa taça de ouro. O anjo olha e diz: essas são todas as lágrimas que você derramou durante 24 anos. Hoje, o seu milagre chegaria.
Hoje, a cura, a libertação, a transformação chegaria na tua casa, mas você parou. Então agora para o final da fila você voltar. Você já desistiu de orar para o meu filho? Pastor, eu já, todo dia a mesma coisa, sempre aprontando. Eu sei que é difícil. Eu imagino o quanto é dolorido. Mas não desista não. Pastor, por que não pode desistir? Porque Deus não desistiu de mim e de você. Não era para você estar aqui. Não era para eu estar aqui. Era para eu ou ter morrido na cocaína e na cachaça, ou eu ter sido preso e morto dentro da cadeia. Porque um abismo vai chamando outro abismo. A traição, ela não começa já com um ato sexual consumado. A traição ela começa no olhar. A traição ela começa em piadas, em conversas. A traição ela se consome, como a Bíblia diz, se teu olho te faz pecar, arranca. Que é melhor entrar no céu cego, faltando uma parte do teu corpo, do que com tudo direto para o inferno. Tem muitos que estão indo para o inferno por causa de mim e de você. E a Bíblia diz, não sou eu, é a Bíblia, ai de nós. E se Deus usar o pastor Oswaldo para corrigir a igreja, ou um irmão em específico, ou uma irmã específica, se eu estiver errado, o pastor Oswaldo me corrige. A Bíblia nos dá respaldo para ele. Se ele não corrigir, ou o pastor Sebastião, qualquer um, não corrigir, e aquele, o tal, morrer, cairá sobre a vida dos pastores. Porém, se ele passar para o irmão ou para a irmã, e ele ou ela descer a sepultura, o problema é dele ou dela. A parte do Senhor, o servo do Senhor recebe. Esta noite, o Senhor está falando com alguém aqui. Lança o teu pão sobre as águas. Continue orando, continue sonhando. Não desista, mulheres. Não desista, homens, do seu sonho, do seu projeto. Não desista. Não desista. Eu sou meio doido. Há um bom tempo atrás, Deus me deu uma revelação aqui. E eu falei para minha esposa, cara, eu não vou falar. Eu vou falar, trouxa, vai, você não vai falar? Eu te pego, Jesus vai te pegar. Aí eu falei, Deus, mas como eu vou falar isso? E há muito tempo, faz acho que um ano mais ou menos, um ano e pouquinho, eu não me recordo, o culto que nós temos aqui. Nossa Senhora falava assim, para uma moça, e num tempo determinado, o Senhor mudaria a sua história. Eu tenho que ser grato. Ah, pastor, eu não posso. Ah, o homem não pode. Ah, pastor, eu não quero. Você não quer. Pode o marido não quiser. Pode os pais não quiserem. Mas quando Deus ele tem propósito, Deus não passa. Ou melhor, pode passar, né, missionário? Céus e terras. Mas a promessa que Deus não passa. E o Senhor me mostrou que se grato. Não sei quanto mais é isso. Ah, pastor, eu estou me preparando, eu vou cursar para trabalhar. Deus não sabe tudo certo para trabalhar. Não estou dizendo que a irmã está. Se for da vontade de Deus, vai estar. Agora, amanhã, semana que vem, um ano que vem, não importa. Não te apresse, não fique precipitada por isso. Mas deixe no tempo certo. Continue estudando. Porque Deus já falou com você. Isso é só uma confirmação do que Deus já te falou e já te mostrou. Não sei como está os seus sonhos em relação a isso, você apresenta ou não. O Senhor diz, vai lá, eu vou mudar a história de vocês. Mas o Senhor diz assim, eu preciso que aprume a vida. Porque o menino do Senhor está voltando. Ele já está assim, ó, batendo. Ele tem projeto, irmão, na vida. E não é projeto de ficar sentado. Agora você não machucou o pé. Mas o projeto do Senhor é para levar a palavra. O projeto do Senhor é para ministrar o nome dele. Porque você não é um milagre do Senhor. Você também é um projeto de Deus. Por mais que as pessoas olhem para você e dizem, não, ele é duro. Não. Aparentemente parece, mas aqui dentro, escuta da branqueza, é como uma criança. Vai chegar ali todo.